interesse da população após o caso de transplante de coração do Fausto Silva, o Faustão, a doação de órgãos ainda é um desafio aqui na Bahia. A taxa de negativa familiar é alta, varia de 60% a 70%. E como setembro é o mês de incentivo à doação de órgãos com a campanha Setembro Verde, o estímulo à doação foi assunto de um seminário realizado na semana passada pelo Conselho de Saúde do Estado. E do ponto de vista de quem recebeu um novo órgão, quais as dificuldades enfrentadas, o que tem também para comemorar? Existe diálogo com algum familiar que doou o órgão? Bom, a gente mergulha no assunto e conversa agora com o jornalista Paulo Coutinho, produtor cultural, aliás, produtor audiovisual Paulo Coutinho, ele que recebeu um novo fígado há mais ou menos uns 4 anos, está conosco aqui, seja bem-vindo. Muito bom dia, seu Paulo Coutinho, prazer recebê-lo aqui, bom dia para você. Bom dia, Jefferson, bom dia, meu presidente da ABI, Ernesto Marques. Estou aqui à disposição para falar desse assunto tão importante e que envolve toda a sociedade. É muito importante que a gente destaque que não é só um problema de doação e de recepção, é um problema da sociedade mesmo, porque todos precisam participar para que o sistema melhore. Não adianta a gente ficar só reclamando. Então eu tenho muito que agradecer primeiro a Deus, porque hoje meu pai, se vivo, estaria completando 89 anos e toda a formação que eu tenho, graças a Deus, foi dada a ele e a minha mãe, Yolanda Coutinho. Então, estou aqui à disposição para responder o que vocês querem saber. Podem começar. E você chegou aqui destacando a importância do tema da nossa conversa e fazendo questão de dizer, né? É o tipo da iniciativa, você falou aí, né? Um problema da sociedade como um todo. E é de fato, mas aquele que doa um órgão, a família que autoriza a doação de um órgão, acaba salvando vidas, né, Coutinho? Acaba salvando vidas, com certeza, porque não existe transplante sem doação. Mas o que eu tenho visto ultimamente é que as pessoas costumam colocar muito a questão da doação como se fosse o principal problema do país, na questão de transplante e, claro, de recepção de órgãos. Mas o principal problema não é esse, não, na saúde. O principal problema, segundo dados que eu pesquisei, são 20 bilhões de reais por ano que são desviados da saúde pela corrupção, sem falar na má gestão. Isso é um terror. Então, o que acontece? A gente tem hoje uma capacidade de doação baixa na Bahia, abaixo da média no Brasil, mas nós somos o segundo país em transplantes do mundo, tanto em doação como em resultados positivos. Isso é uma coisa positiva. E o que é negativo? Negativo é que é o seguinte, porque se nós hoje conseguíssemos suprir as necessidades de doação, não resolveria, porque nós não temos capacidade para fazer os transplantes. Vamos citar o exemplo da Bahia. A Bahia tem 14 equipes de transplante. 12 estão em Salvador. Uma em Lauro de Freitas e outra em Camaçari. Nem Feira de Santana tem equipe de transplante. Os transplantes do SUS lá lá não tem transplante do SUS, acontece em Salvador. Lá os transplantes são feitos por hospitais particulares. Barreiras, que fica a 900 quilômetros, Juazeiro lá em cima, Teixeira de Freitas lá embaixo, Vitória da Conquista no centro. Então, a Bahia é imensa, é um país inteiro, cabe muitos países aqui. Então, a capacidade de a gente fazer transplante na Bahia e também no Brasil é muito pequena. Por quê? Porque é um complexo de pessoas, um complexo de vamos dizer assim, estruturas que a gente não dispõe ainda. Então não é o principal... Tem que ter estrutura física, hospital adaptado para isso, todo o aparato de logística para ir buscar o órgão transplantado, levar até a unidade que vai... A logística... É um sistema complexo, né, Coutinho? Totalmente. Imagine, o cara falece. Aí precisa ter um diagnóstico de morte encefálica. E morte cerebral, né? E aí o diagnóstico é demorado. Tem que vir uma equipe para fazer uma cirurgia delicadíssima,
que exige profissionais de alto nível, que a gente não tem em número suficiente. Então, você tirar um órgão, você precisa cortar tudo certinho, você não vai arrancar, você não pode fazer isso em qualquer sala, você tem que ter um ambiente adequado. A gente ganhou na Bahia, tem ganho, graças a Deus, um projeto que o ex-governador Rui Costa copiou do Ceará, que são as policlínicas. Fantástico, ajudou a melhorar muito o atendimento de exames de alta complexidade no estado, mas o governador poderia ter colocado nessas policlínicas um ambiente adequado para a retirada e o transplante de órgãos. Porque eles poderiam acontecer cirurgia simultânea. O cara está tirando aqui ou está implantando ali. Claro que é um investimento muito grande. Todas as reportagens que eu leio, tudo que eu falo assim, não, porque falta dinheiro. Não falta dinheiro. O dinheiro é desviado, roubado. Isso é provado. Isso sem falar na má gestão. O filho do governador, o amigo do presidente, o tio do senador, que ocupam cargos de pessoas que deveriam estar em outro lugar. Eles não têm capacidade para gerir. Se tiver capacidade, agora, tudo bem. Coutinho, vê só, esse assunto está vindo muito à tona, principalmente depois do episódio do Faustão. Claro. Né? E aí muita gente foi para cima desacreditar o sistema de transplante de órgãos no Brasil, com a insinuação de que Faustão tinha furado a fila porque é uma celebridade, porque é um cara rico, etc. Mas ninguém falou, e a gente estava conversando aqui nos bastidores nesse instante, de uma senhora cearense que estava bem atrás na fila e ficou quanto tempo esperando? 17 horas, Ernesto. E ninguém falou dela porque é uma pessoa que não é conhecida. O Faustão ficou 22 dias, eu fiquei 6 dias. Mas todo mundo fala na fila. Interessante, não é entrar, não é esperar na fila. Difícil é você entrar na fila. Por quê? Porque a assistência básica para o transplante, os protocolos do Ministério da Saúde, eles são muito, mas muito rigorosos. Então, para você entrar na fila, você tem que fazer uma bateria de exames muito grande. São exames de todo tipo. Pense num exame eu fiz para o meu transplante. E você tem que estar de saúde. O que aconteceu comigo? Eu tinha plano de saúde. Então, essa fase de exames, eu consegui fazer pelo plano. Mas todo mundo vai acabar parando na fila. Então, o cara consegue adiantar os exames. No SUS, não. No SUS, a médica pede, faça assim uma tomografia. Quando é que ele vai conseguir fazer uma tomografia em menos de 6 meses ou 1 ano? Não dá. Então, atrasa muito o processo de entrada. E o que a gente precisa parar de fazer no Brasil é só operar quando o sujeito está morto. Só opera quando está morto. Quando está chegando a morrer. Está prestes a morrer. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu tive uma condição de saúde muito boa. Para te dizer uma coisa, eu fui operado numa quinta-feira. Na quarta-feira de manhã, eu atravessei uma piscina semiolímpica de 25 metros por debaixo d'água. Eu dei um mergulho, atravessei a piscina e saí do outro lado. O cara falou, você está bem de saúde? Eu falei, as aparências enganam, meu camarada. E no outro dia eu fui transplantado de fígado. Quer dizer, eu estava em bom estado de saúde. Por isso eu consegui entrar na fila. Fiquei 6 dias só na fila. Coutinho, a gente queria muito ouvir de você uma impressão sua, de um ponto de vista muito pessoal, de alguém que... Você está com quantos anos agora? Estou com 61 para 62. 61, ou seja, você fez o transplante com 56. Eu fiz tem 4 anos, vai fazer 5 agora no dia 19 de janeiro. Pronto. Então, ainda com muito chão pela frente, você teve a chance de renascer. Claro. E a gente viu aí um dado, e ontem, no Jornal à Tarde de ontem, uma matéria especial sobre transplantes, e tem um dado preocupante que é a taxa de rejeição das famílias. Então, para quem nunca passou por um aperto desse, para quem nunca teve um parente, uma pessoa querida entre a vida e a morte, ou com a morte antecipada por conta de algum problema como que você enfrentou no fígado, é importante ouvir de alguém que está aqui porque recebeu um transplante, da importância, sim, da gente questionar os órgãos públicos, cobrar, etc, mas não adiantaria também ter toda a estrutura, todo o aparato tecnológico... Se não tem órgão. Se não tem órgão. Não, o órgão é fundamental. Eu acho que não dá nem para colocar o órgão como uma questão de prioridade. De prioridade, sim, mas como porque se você falar contigo sobre solidariedade, sobre apego o negócio à é o vida. seguinte, Ernesto. Antes da pandemia, a gente já tinha um índice alto de transplante, de famílias que negavam.
esse índice chegava a 42%. Esse índice está próximo de 50%. Mas eu não posso culpar as famílias por causa disso. Não tem como culpar as famílias. Por quê? Porque as famílias têm uma informação muito ruim, têm um legado de um país que a gente sabe que existe muita coisa ruim nele. Nesse caso específico, essa imagem ruim que você está falando, essa dificuldade, que vamos dizer assim, é um problema de comunicação, para ser exatado. Não só, mas também um problema de comunicação, porque envolve nisso tudo muita desinformação. A né? gente pode dividir a doação de transplantes em 2 períodos, antes de 98 e depois de 98. Em 97, foi aprovada por unanimidade, coisa rara, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a SNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes. Ele foi criado, entrou em vigor em 98. Então, até então, era uma esculhambação, era uma coisa, assim, muito, muito preocupante. A gente pode falar a palavra tráfico de órgãos claramente, tá certo? Antes disso. Mas o sistema tem melhorado muito, as seguranças são muito grandes, as famílias não precisam se preocupar, porque as pessoas que trabalham nessa área, elas têm, acima de tudo, uma coisa que falta muito hoje: amor. Quem lidar com transplante trata a gente com amor. Eu nunca vi tanto amor, tanta gente. Eu entrei na sala de cirurgia, tinha umas 10, 15 pessoas. Falei, puxa, todo mundo preparado. É igual como a gente vai entrar numa rádio, que você tem aqui um staff, operador de áudio, de câmera, televisão mesmo. Antigamente era um aparato que você tinha para a gente entrar ao vivo, lembra, né? Uhum. Tinha que ter um carro de externa, tinha que ter uma... Então, é muita gente envolvida. Então, o pessoal que trabalha com transplantes tem amor. Claro que todo segmento tem coisa ruim, não é privilégio da doação de órgãos, mas melhorou muito. É um apelo que eu faço aqui às famílias: pensem. Inclusive, Ernesto, tem uma notícia, sim, que eu não sei se vocês estão por dentro. A lei mudou ano passado, a gente passou a ser doador... eu esqueci o termo agora, e a gente já nasce doador, tá certo? Doador potencial. Né? A gente já é potencial. Só a gente fazendo um documento e avisando que não é mais doador, a gente se torna, não é doador. Mas mantiveram na lei a decisão da família. Só que agora, no início de agosto, o Supremo Tribunal Federal acabou com isso. Então, o Supremo disse que não, a família, se o cara é doador, a família tem que respeitar o direito do cara. Isso vai ajudar muito. Por quê? Porque o sujeito que é doador, ele vai ter que falar com a família, ele vai convencer a família, porque é muito importante, e é muito importante que ele entre no Sistema Nacional de Cadastro. Agora, finalmente, tem um cadastro único para isso. Antigamente não tinha, só em 2003 era um cadastro para receptor e um cadastro para doador, né? Agora, conta um pouco da sua experiência, Coutinho. Você... imagino que tua vida mudou, né? Depois que você recebeu, foi um fígado, não é? Já tem uns 4 anos. Você teve contato com a família de onde saiu esse fígado? Não. Essa história aí do Faustão, infelizmente a gente só fala desses assuntos quando uma personalidade internacional, nacional acontece, né? Daqui a pouco, semana que vem, vocês vão começar a falar de artroplastia, que é a cirurgia que o nosso presidente vai fazer dia 23 ou dia 29. Né? Então, todo mundo vai falar o que é. Eu acabei de fazer uma artroplastia e estou me recuperando desse problema. E então, a gente precisa tratar desses assuntos com mais profundidade, com mais delicadeza, esclarecer mais. Por exemplo, só se fala em transplante quando acontece um transplante de gente famosa. Mas se acontecer um caso de tráfico de órgãos, vai sair na imprensa toda hora. Então, por exemplo, a lei que foi aprovada, que o STF mudou a interpretação da lei agora, ninguém sabe disso, quase ninguém sabe disso. Já vai valer quando eles deram um prazo, quer dizer, não deram um prazo. Eles falaram, o Estado precisa se
preparar para isso. Não foi dado um prazo para começar a valer, mas o Estado brasileiro, que agora está cuidando melhor da questão do transplante, por causa a coordenadora do SNT, que tem também uma Central Nacional de Transplantes, é uma médica paulista especializada em transplante de rins e que vai trazer agregar muito. Ernesto, eu vou falar uma coisa aqui que você não vai acreditar. O SNT, o Sistema Nacional de Transplantes, é composto por membros do Ministério da Saúde e membros dos conselhos de trânsito de todo o país. Não tem representação médica lá. Os médicos, os enfermeiros não têm. Eles vão passar até agora, que já existe um pré-estudo para incluir. Quer dizer, as pessoas que lidam com transplante não têm poder de decisão no sistema que administra o transplante. Por que os departamentos de trânsito têm? Porque 40% dos órgãos do país vêm de acidentes de veículos. Então eu falei, o que tem a ver o CONTRAN, o DENATRAN com isso? Aí fui pesquisando e achei o motivo. Faz sentido, né? Tem sentido, né? Não, claro que tem sentido, é uma forma de doação. Mas a questão de doação, ela é assim, fundamental. Se não tiver doador, vai ter que fazer não tem transplante. O cara vai ter que botar um equipamento como aquele DJ Marcinho, né, que morreu recentemente. Ele ficou 45 dias com coração artificial. Então, o que a gente precisa acabar com o transplante só na hora que a pessoa está morrendo. Por quê? Porque isso também atrapalha a qualidade do transplante. Aí o transplante era estigmatizado como uma coisa assim, tadinho, o cara foi transplantado, vai morrer. Nada disso, tem uma qualidade de vida ótima. Pouca gente, eu posso dizer, tem a qualidade de vida que eu tenho hoje a nível de saúde, porque eu me cuido muito. Aqui na Bahia tem uma coisa fantástica que o governo oferece para nós transplantados. No Hospital Roberto Santos funciona um serviço de atendimento pós-transplante. Quer dizer, de 3 em 3 meses eu vou lá. Tem um acompanhamento lá, né? Um acompanhamento. A doutora Loriane Cavalcante, que é minha médica, é uma especialista fantástica, acho que é uma das melhores do país, que coordena o trabalho. E ela ensina. Qual é o único plano de saúde que banca tudo isso, Paulo? Não, inclusive deveria acontecer isso. É o SUS, né? O SUS que banca tudo isso. O procedimento de transplante é o procedimento mais caro do SUS e é o mais eficiente. Caiu na mão do SUS lá em cima, meu amigo, pode ficar tranquilo, você vai ter os melhores médicos, os melhores enfermeiros. O mesmo não vai acontecer nos hospitais particulares. Mas no SUS com certeza isso. É por isso que o transplante no SUS ainda é muito caro. Já pensou se tivessem 60 mil, 100 mil, 40 mil que eles dizem que tem na fila? Não, nem esse número é muito preciso. Já pensou se todas essas pessoas fossem fazer transplante? O Estado quebrava, porque não teria condições de pagar. Então, não teria condições, não é porque não tem dinheiro, é porque o dinheiro some. Então, vamos combater a corrupção e o mau gerenciamento da saúde. Pessoas que entendem de administração e de saúde é que devem ocupar os cargos, na minha opinião. Eu me lembro, no meu tempo de faculdade, que cheguei até a ter acesso a uma carteirinha que você se declarava doador, não é? Naquela época, você se declarava e era um doador. Agora, hoje, você precisa comunicar à família, porque depende ainda da autorização da família. A lei já continuou assim, a mudança foi o ano passado, mudou. Você agora é diferente, você pode dizer que não é doador, só precisa dizer que não é, porque você se torna... Nós já somos doadores naturais, então a gente precisa dizer que não vai ser, eu não pretendo doar órgãos, eu quero doar, já falei inclusive para minha família, meu corpo inteiro. Mas a família, ela tem ainda o direito de recusar a doação? Por enquanto sim, mas vai acabar esse dinheiro. Principalmente, agora uma questão importante, toda pessoa que for doador, ela precisa se cadastrar, ela deve se cadastrar no sistema. Por quê? Porque elimina uma etapa importantíssima do processo, que é etapa da compatibilidade. Por exemplo, as informações do doador, o cara tira o órgão, transporta,
E aí ele tem que fazer um exame para identificar. Com os dados lá, o cara dega assim, ó, fulano morreu, Paulo Coutinho morreu, o sangue dele é compatível, o fígado dele é compatível com ele, o coração é compatível com aquele, e os órgãos chegam muito mais rápido. Então, por favor, senhores doadores, senhoras famílias, tornem-se doadores, porque em vez de ficar reclamando se fulano recebeu antes ou ciclano recebeu depois, é muito melhor a gente resolver o problema e só tem uma forma de solucionar. Todos nós nos transformarmos em doadores. Assim não haverá mais falta de órgãos. Aí vai ser um problema para o sistema resolver um local. Como é que opera tanta gente? Não, Esse seria um ótimo problema para a gente ter mais adiante. É um ótimo problema e muito mais fácil de solucionar. Coutinho, isso é no cotidiano. Por exemplo, a gente sempre bate aqui na necessidade de doação de sangue. Né? Quer dizer, a gente vive num estado de quase 16 milhões de pessoas. Se eu tivesse 40 mil doando regularmente, não faltava sangue. Nem não, há uma estimativa que eu fiz na internet, diz assim, que se a gente dobrasse a capacidade de transplantes aqui na Bahia, mesmo assim teriam em torno de quase 2.000 pessoas na fila. Tem 3.000. Se a gente dobrasse essa capacidade de doação, ficaria quase 2.000 ainda sem transplante. Sempre por causa vai da aparecer falta alguém que vai entrar na fila porque adoeceu, porque teve algum problema, tinha uma doença congênita. Mas as coisas boas é que precisam prevalecer nessa hora, sabe, Ernesto? Porque a gente eu particularmente me cansei muito hoje eu quase não vejo jornal, porque a gente só vê notícia ruim, então eu vejo muito pouco, eu, de vez em quando ouço o programa de vocês, e porque tem... Então esse é o problema, tem que ouvir todo dia. Porque a gente faz campanha para transplante. É importante isso. É importante que a imprensa entenda que a doação de órgãos não se limita só ao Setembro Verde, porque o Setembro Verde é amarelo. Porque ele tem a saúde mental que também. Hoje é um problema muito sério na população. E que o mês de setembro também é dedicado à reflexão sobre os males outro aspecto que levam ao Ernesto suicídio, né? Jefferson, é o seguinte, diz respeito à pesquisa. Por que a pesquisa? Porque a pesquisa pode ajudar a melhorar a imunossupressão. A pesquisa pode ajudar, não, tem ajudado. Antigamente, o tempo de vida do transplantado, por isso o negócio, transplantou, coitadinho. Hoje não, hoje a gente recebe, ganha uma vida nova, é outro astral, pode fazer lembrar tudo. Também de outro colega nosso, que partiu recentemente, Raimundo Varela, bitransplantado, ele viveu foi mais de 10 anos aí com 2 órgãos transplantados. O Varela, ele foi transplantado em São Paulo e ele foi... Porque todo mundo, inclusive, dizia, Varela comprou, todo mundo falava isso, comprou nada. Minha médica falou que um dos índices dele de fígado estava num nível quase final e ele teve que ser transplantado, não tinha, senão ele ia morrer. Acabando com isso, você transplantando na hora certa, você vai ter uma qualidade melhor de transplante, ou seja, as pessoas vão viver melhor. Então, a pessoa fica muito tempo na fila, ela vai envelhecendo, vai se agravando, e outros problemas vão aparecendo. Né? Então, a pessoa faz o transplante, mas morre de outra coisa. Então, garantir a qualidade de vida é garantir a agilidade nesse processo. Uma coisa que eu gostaria muito de falar é sobre a cirurgia que o presidente vai fazer agora, a artroplastia, que tem a ver com o transplante, porque a pesquisa já indica que você, aproveitando os ossos e as cartilagens, tecidos das pessoas, você já pode, eles fazem uma regeneração das cartilagens e tecidos e colocam num banco. E essas cartilagens já existem casos no mundo, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que recebem as cartilagens e a parte do osso que por causa do atrito, o osso, a bacia com o fêmur, provoca um atrito que desgasta o osso. E os ossos recebem enxertos de ossos. Então, a gente não precisaria colocar uma prótese. O presidente vai colocar uma prótese igual a minha. E vai ter que parar de sapecar por país em país aí, porque ele vai ter que ficar quietinho. Um tempo no estaleiro. Ele tem que ficar um pouquinho quietinho, porque ele vai precisar se recuperar. E a recuperação é muito importante e séria. Eu tenho feito fisioterapia. Mas no seu caso foi consequência do transplante. Aí a importância da pesquisa. Vamos lá. Todos os médicos indicam que depois do meu transplante, eu tomei um medicamento chamado prednisona, que é um corticoide. E a prednisona o corticoide acelerou o desgaste das cartilagens. Por isso que eu tive que fazer a cirurgia. Então, você vê,
Esse é um motivo de pesquisa. Eu já perguntei à minha médica, ela falou, o pessoal da equipe dela, que são maioria estudantes, falou assim, ó, já temos outros casos de pessoas que tiveram esse tipo de problema. Então, para isso serve a pesquisa. Se não tem dinheiro para construir unidades para transplantar, para pagar médicos, enfermeiros e equipes de transporte, comunicação, como é que vai ter dinheiro para pesquisa? Não sobra dinheiro para pesquisa. Então, a pesquisa é muito importante porque ela melhora a imunossupressão, ela melhora a qualidade do transplante, ela melhora o tempo que o órgão pode ser conservado. Por exemplo, o transplante de coração tem que ser feito em 4 horas, 6 horas no máximo. Transportar, fazer o exame de compatibilidade e fazer o transplante em 6 horas, meu amigo, é complicado. Então, exige uma tecnologia. Então, a gente tendo informações mais rápidas e equipes preparadas, vai ser sucesso o Brasil no transplante. É isso aí, olha, valeu. É bom sempre a gente levar um papo como esse, porque estimula mais e mais as pessoas a se conscientizar, pelo menos, sobre a importância da doação de órgãos. Está aqui um exemplo vivo, não é, de que o transplante tem a sua importância, muda a vida. Aqui o nosso querido... com certeza, é qualidade de vida. Qualidade de vida, não existe mais aquele negócio de coitadinho, não. Transplantou, vai viver um pouco, vai viver muito. Eu conheço gente que tem 30 anos com transplante de rim, que é o órgão que mais precisa. É o mais procurado, rim, córnea e fígado. Entendeu? E aqui a gente, na Bahia, os transplantes, infelizmente, estiveram suspensos por 5 meses, mas já estão sendo retomados. Por exemplo, se o governador hoje... suspenso aqui na Bahia. Deixa eu terminar de completar. Mandava para fora. Se o governador hoje tiver um problema de coração que precisar de um transplante, ele não vai poder fazer aqui hoje. Ele vai ter que ir para São Paulo. Governador, quero saúde para o senhor, que eu gosto muito do seu trabalho. Por favor, continue trabalhando bastante e correndo muito aí pela Bahia, viu? Melhorando nossa saúde. Já está anunciado também que nos próximos meses a Bahia vai voltar a fazer transplante de coração. Muito, que notícia maravilhosa você me deu aqui agora. Uma notícia maravilhosa, porque é muito... A gente foi quase pioneiro. O doutor Paulo Porciúncula, em 91, fez o primeiro transplante de coração aqui na Bahia. Eu cobri, eu trabalhava na televisão. Me lembro dessa matéria. Senhor. A gente fez essa matéria. Então, estávamos na época na TV Bahia. Na época na TV Bahia. Acho que na época, em 91, eu estava na TV Itapuã, no SBT. O que aconteceu, na época era SBT, o que aconteceu com o doutor Paulo? Ele saiu daqui, foi para Goiás e agora está indo no Mato Grosso. Então a gente perdeu um profissional de altíssimo nível. Por quê? Porque os profissionais procuram logo, né? Então, um planinho de cargos e salários para os profissionais da saúde não custa nada para mantê-los junto dos pacientes, né? Paulo Coutinho, um abraço, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns aí pela vida nova e seja sempre bem-vindo aqui conosco, tá bom? Continue pregando pelo transplante, continue pregando. Eu queria só deixar um recadinho aqui, pode ser? Sim. Para os nossos parlamentares em Brasília, por favor, senhores, o diploma do jornalista é muito importante. Pensem nessa questão, devolver o diploma, o direito ao jornalista, o dever do jornalista. Por isso que existem notícias tão ruins e falsas na internet hoje, porque faltam jornalistas de verdade. Diploma, sim! Obrigado, vamos em frente. Valeu, Paulo Coutinho, um abraço. Agora 8h02 na Tarde FM.